Aleluia. Cumprimento a amada igreja que vai morar no céu com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Importa que ele cresça e que eu desapareça, que diminua eu para que tu cresça, Senhor. Amém? A palavra que Deus trouxe ao meu coração para trazer nessa noite encontra-se no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 5. Mateus, capítulo 8, versículo 5, que tem como título A cura do criado de um centurião. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E o outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus, e disse aos que o seguiam: em verdade eu vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. O que nós podemos ver aqui, meus irmãos, nessa passagem, é que Jesus, quando faz uma promessa, meus irmãos, ele é fiel para cumprir. Naquele momento, chegou um centurião. Um centurião é o quê? Ele é um dono, ele é um chefe de 100 pessoas, ou seja, ele tem 100 servos ali aos seus pés, às suas ordens, meus irmãos. E ele chegou ali o quê? Implorando para Jesus curar o seu servo. Ou seja, não importa se aquele centurião era romano, não importa se Roma tinha indiferença com o povo, não importa se era judeus, meus irmãos. Jesus, quando ele faz uma promessa, ele é fiel para cumprir. Ou seja, meus irmãos, Jesus não fez acepção de pessoas naquele momento. Jesus não olhou se ele era romano, Jesus não olhou se ele matava, se ele batia, de quem ele cumpria a ordem. Jesus simplesmente falou o quê? Eu vou até a sua casa. Ou seja, Jesus disse: eu vou curá-lo. Mas aquele romano, meus irmãos, falou que não era digno de que Jesus entrasse na casa dele. E Jesus, mesmo assim, não deixou de fazer a sua promessa. Jesus falou o quê? Eu vou curá-lo. Meus irmãos, o que nós podemos aprender aqui nessa noite, meus irmãos, é que nós não podemos fazer acepção de pessoas, nós não podemos olhar e julgar a aparência da pessoa, como ela está vestida, qual é o seu passado, ou o que ele fez, meus irmãos. Nós devemos orar pela pessoa, nós devemos cuidar das pessoas, e assim Jesus foi o que fez, meus irmãos. Jesus prometeu fazer uma promessa, meus irmãos, e eu creio que nessa noite Jesus tem promessa na minha vida, eu creio que nessa noite Jesus tem promessa na sua vida. Você que está assistindo através desse canal, creia que Jesus tem uma promessa na sua vida, meus irmãos. E aqui seguindo, a palavra de Deus vai dizer assim: mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com quê? Com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Ou seja, meus irmãos, a palavra de Deus, ela tem poder, meus irmãos. A palavra, ela tem poder. Nós podemos ver lá no início que tudo foi feito através da palavra. Deus disse: haja, e houve. Deus disse: haja separação entre luz e treva, e houve separação. Haja separação entre terra e firmamento, e houve, meus irmãos. Então, através da palavra pode ser criada coisa, meus irmãos. Através da palavra pode ser criado vida e pode ser criado a morte, meus irmãos. Ou seja, nós temos o poder da escolha. Nós podemos escolher o caminho certo e o caminho errado. Alguém disse que o melhor das nossas vidas é 70 anos. Ou seja, a realidade, meus irmãos, é que a eternidade é verdadeira. Você pode passar a eternidade com Deus,
ou sem Deus. Ou seja, meus irmãos, nós podemos escolher andar pelo caminho estreito ou caminho largo. Ou seja, meus irmãos, a palavra tem poder. No início era o Verbo, e o Verbo se fez carne, ou seja, o Verbo habitou entre nós, a palavra habitou entre nós, e a palavra de Deus vai nos sugerir o quê, meus irmãos? Escolha, porém, a vida, para que seja salvo tu e tua família, meus irmãos. Amém? Glória a Deus. E mais adiante vai dizer aqui, pois também eu sou sujeito à autoridade. Meus irmãos, naquele momento, nós vemos que o centurião, ele reconheceu. Nós vemos, meus irmãos, uma grande diferença aqui entre um outro chefe de soldado, entre um outro general que foi Naamã. Naamã, naquele momento, ele não reconheceu que tinha um profeta, meus irmãos, naquela cidade. Mas aqui nós vemos que esse centurião aqui reconheceu que a maior autoridade naquele momento era quem? Não era ele, não era o seu superior. Ele vai dizer para Jesus, Jesus, eu sou autoridade aqui. Se eu dizer para esse vai, este vai. Mas ele reconheceu e foi humilde naquele momento. Ele não foi orgulhoso como Naamã. Ele reconheceu que toda a autoridade naquele momento era Jesus Cristo, era Jesus de Nazaré. E é isso que nós devemos reconhecer, meus irmãos. É isso que nós devemos fazer. O que você tem feito na sua vida? Quem você tem obedecido? Meus irmãos, quem é a maior autoridade na sua vida? Quem é a maior autoridade nessa cidade? Quem é a maior autoridade no Brasil? Nós temos sim governadores, nós temos sim presidentes, meus irmãos, nós temos sim muitas autoridades aí fora, mas a maior autoridade é Jesus Cristo, meus irmãos. E quem você tem obedecido? A palavra de Deus vai dizer o que, meus irmãos? O obedecer é o melhor do que o sacrificar. Quem você tem obedecido? Você tem obedecido aquele, meu irmão, que foi eleito representante da palavra de Deus aqui na terra? Você tem obedecido o anjo da igreja? Você tem obedecido o seu líder? Às vezes você pode estar se perguntando, mas o papel que eu posso desempenhar dentro da igreja é melhor do que o líder. Eu confesso e creio que se eu pegar essa liderança, eu posso ser melhor que ele. Meus irmãos, não ficais inquietos por causa disso. Não fique preocupado, meus irmãos. Alguém foi levantado por Deus para fazer esse papel. E você também vai ser levantado para fazer esse papel. No dia que você for levantado, meus irmãos, aí você desempenhe o seu melhor. Mas atualmente, meus irmãos, se você tem um líder dentro da igreja, respeita esse seu líder, obedeça esse seu líder. Se você tem um anjo da igreja te ajudando na sua caminhada, na tua vida, no teu ministério, obedeça o teu líder, meus irmãos. Obedeça o anjo da igreja, pois a palavra de Deus vai dizer que o melhor é o obedecer do que o sacrificar, meus irmãos. E o que nós vemos lá no início, Deus queria o que daquele casal? Deus queria o que? Apenas obediência. Creio eu que Deus deve ter falado assim, tá vendo aquilo? Você pode comer. Tá vendo aquilo? Você pode fazer. Tá vendo tudo isso aqui? Você pode fazer tudo aqui. Você não pode fazer o quê? Apenas comer daquele. Meus irmãos, o que Deus quis nesse momento? Apenas o quê? Obediência, meus irmãos. E assim é que nós devemos ser. Nós devemos obedecer à palavra de Deus. Nós devemos obedecer à palavra de Jesus Cristo, meus irmãos. Jesus Cristo tem nos chamado, meus irmãos. E você tem obedecido? Quando você aceitou Jesus, meus irmãos, eu lembro pela primeira vez, o dia que eu aceitei Jesus, onde uma pastora falou, você aceita Jesus como o único Senhor? Ela não falou só Salvador, ela disse o único Senhor e Salvador da sua vida. Ou seja, naquele momento que você recebe Jesus como seu Senhor, você tem que obedecer. Como você tem Jesus como Senhor na sua vida e não obedece? Jesus tem te mandado, faça isso, e você não tem ido. Jesus tem te mandado, vai evangelizar, e você não tem ido. Jesus tem te mandado, prepara que você vai pregar, e você não tem se preparado, meus irmãos. Como você pode ter Jesus como seu Senhor, se você não obedece? Meus irmãos, obedeça a Deus, é tudo isso que Deus quer, meus irmãos, a obediência. E ali naquele momento, o centurião de Cafarnaum, ele viu e reconheceu que a única autoridade que tinha ali, meus irmãos, era Jesus Cristo. E ele disse, apenas com uma palavra eu creio que se o Senhor disser, o meu servo será curado, meus irmãos. E olha só o que acontece mais aqui adiante. E ouvindo isto, admirou-se Jesus. E disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei
tamanha fé. Então está aqui um grande ensinamento, meus irmãos. Se você quer que Deus olhe por você, se você quer que Deus esteja alegre com você, precisa o quê? Ser obediente. Mas se você quer agradar a Deus, meus irmãos, precisa o quê? Precisa ter fé. Naquele momento, Jesus, vendo isso, admirou-se. E o que Jesus tem admirado de você? Como foi falado aqui na pregação anterior, o que você tem feito para Jesus, meus irmãos? Muitas das vezes oramos, pedindo e agradecemos. Muitas das vezes agradecemos até mais do que pedimos. E Deus tem operado na nossa vida. Jesus tem feito promessas nas nossas vidas e Ele tem cumprido, meus irmãos. E o que tu tem feito para agradar a Deus? Para agradar a Deus, meus irmãos, o segredo está aqui. Basta apenas ter fé. Ora, a palavra de Deus vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário, meus irmãos, que aquele que se aproxima dele, creia que ele existe e que ele é o quê? Galardoador daqueles que o buscam, ou seja, Deus tem recompensas na sua vida, ou seja, Deus tem promessas na sua vida, meus irmãos, e Ele é fiel para cumprir. Creia que Ele existe, meus irmãos. Para agradar a Deus precisa o quê? Precisa ter fé, meus irmãos. Mas a fé que eu estou falando aqui, não é essa fé do mundo, não. E como que é essa fé do mundo, missionário Oswaldo? Eu vou trabalhar, e eu creio que eu vou juntar muito dinheiro e vou ser rico. Essa é a fé do mundo, meus irmãos. Mas a fé que eu venho trazer aqui para vocês é a fé que o único Senhor e Salvador da nossa vida é Jesus Cristo. E Ele pode curar, meus irmãos, apenas com uma palavra, não estando naquele momento, mas se Ele apenas disser, meus irmãos, eu creio que será curado, meus irmãos. Essa é a fé que eu venho trazer aqui para os irmãos. Então, para agradar a Deus, se você quer realmente agradar a Deus, basta o quê? Basta você ter fé, meus irmãos. E aqui mais adiante vai dizer assim: vai-te e seja feita conforme a sua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Ou seja, meus irmãos, o centurião ali reconheceu que toda a autoridade que tinha ali era Jesus Cristo, meus irmãos. O centurião reconheceu ali e foi humilde, meus irmãos. Ele não foi como Naamã, como já foi dito aqui, meus irmãos, que Naamã naquele momento, ele teve o quê? Ele teve orgulho, meus irmãos. Ora, se na minha cidade existe mais rios melhores do que esse, por que eu vou me jogar nesse rio? E ali aquele centurião não pensou dessa forma. Aquele centurião apenas disse: se o Senhor mandar, porque eu não sou digno de 500 na minha casa, mas se o Senhor apenas falar, o meu servo será curado. Amém, meus irmãos? Quem acredita aqui que Deus tem uma promessa na sua vida? Meus irmãos, a batalha pode ser grande, meus irmãos. Existe batalha sim, existe, meus irmãos, mas existe vitória, e na frente dessa vitória existe o nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Existe cruz, existe sim, mas existe coroa, meus irmãos. Não deixe que tome a sua coroa. Existe choro, existe sim, mas existe um Consolador. Eu creio que o meu Redentor ainda vive. Esse é o Deus que nós servimos, o único vivo e verdadeiro Deus, um Deus criador de todas as coisas. Meus irmãos, se eu fosse falar aqui o tamanho da grandeza de Deus, eu não teria condições de falar, eu não teria palavras para falar, mas a palavra de Deus vai dizer que as tuas mãos mede as águas dos oceanos. Meus irmãos, existe mais estrelas no mundo do que qualquer outra coisa, e todas as estrelas chegam perante ao nosso Deus, e Deus chama cada uma pelo teu nome. Meus irmãos, então por que andai-vos preocupado? Nós vemos que nós estamos aí no fim já de novembro, nós estamos caminhando aí para o fim do ano, meus irmãos, e o que tu tem feito para Deus? Pensa, quantas vezes Jesus não tem te livrado da morte esse ano? Quantas vezes Jesus não tem livrado a igreja da morte, meus irmãos? Quem recebeu bênção aqui em 2020? Eu creio que a maioria recebeu bênçãos. Eu creio que a maioria recebeu recompensas, livramento de morte. Mas eu creio, meus irmãos, que o que Jesus tem preparado para você em 2021 é muito melhor do que você recebeu em 2020. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que o centurião de Cafarnaum teve fé e foi obediente, meus irmãos. Ele não se escondeu em momento algum. E outra coisa interessante que nós podemos ver aqui e aprender com ele é que ele não pediu cura para si. Ele não chegou lá e falou: Jesus, me cura. Ele não fez isso. Ele não chegou lá e falou: Jesus, me dá a sua bênção. Jesus, me dá a sua promessa. Opera na minha vida. Ele pediu para quem? Ele pediu para o seu servo. Ou seja, ele pediu para o seu empregado. Ou seja, por quem você anda orando, meus irmãos?
Por quem você anda lutando? Por quem você anda fazendo a obra de Deus, meus irmãos? A quem você anda levando a palavra? Aquele centurião não pediu bênçãos para ele, não pediu bênçãos para si, ele pediu bênçãos para o seu servo. Meus irmãos, e esse é o papel da igreja no ano de 2020, no ano de 2021. Esse é o papel da igreja, orar pelos outros, meus irmãos. A oração de um justo ainda pode muito em seus efeitos. Jovem, você que está vendo esse vídeo por esse canal, meus irmãos, essa palavra é para você. Você que anda mexendo com coisa errada, você que anda fazendo coisas que não pertencem a Deus, você que anda fazendo coisas que não agradam a Jesus, meus irmãos. Por que você está vivo até hoje? Por que o inimigo não tem ceifado a sua vida? Porque você pode crer que dentro dessa igreja, meus irmãos, existe joelhos dobrados, orando por você toda noite, meus irmãos. Você pode crer que existe um pai que acorda toda madrugada e ora por você, meus irmãos. Você pode crer, filho, jovem, que existe uma avó que jejuma toda noite e acorda de madrugada, orando por você. Você pode crer que você ainda não foi cefado, levado para outra vida, meus irmãos, porque dentro dessa igreja existe uma família orando, lutando para você. Então busque o seu irmão, meus irmãos, ame o seu irmão. Nós podemos aprender aqui muito com a palavra de Deus, meus irmãos. Ore pelo seu irmão, esse é o papel da igreja. E aquele servo, meu irmão, foi curado. O centurião pediu bênçãos para ele. E é isso que nós devemos fazer hoje em dia, meus irmãos, no século 21, orar um pelos outros, amar o seu irmão. Certa vez alguém perguntou assim para Jesus Cristo: qual é o maior mandamento? E Jesus Cristo respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas. Eu creio que todo mundo conhece a palavra de Deus, mas a palavra de Deus a cada dia se renova e ela vale a pena cada vez mais repetir. E qual o segundo mandamento semelhante? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. E qual o maior dele? O amor. Meus irmãos, não adianta você obedecer, não adianta você ter fé se você não tem amor. Aquele centurião, meus irmãos, amou aquele seu servo, amou aquele seu funcionário, amou aquele seu amigo e pediu bênçãos para ele. E é isso que nós devemos fazer, meus irmãos, amar o nosso amigo, amar o nosso irmão. A palavra de Deus tem uma parábola do filho pródigo. Eu creio que os irmãos conhecem. E o que nós podemos aprender com o filho pródigo? Ele pediu toda a sua herança, a metade da sua herança, e foi para o mundo. E voltou maltratado, voltou cuspido, voltou mendigo. Mas o que nós podemos aprender com aquele irmão mais velho? Que ele era trabalhador, ele fazia tudo que o seu pai mandava. Então, meus irmãos, devemos sim fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus era importante, mas existe também uma coisa muito importante: o amor. E aquele irmão mais velho, ele não tinha amor. Ele não tinha relacionamento. Trabalhar era com ele, mas ele não tinha relacionamento. Tanto que em um certo momento, quando o seu irmão mais novo chegou, ele vai dizer para o seu pai: esse teu filho, ou seja, ele fez o que fez, voltou e você ainda o ama. E aquele pai vai dizer para ele: aquele meu filho que é o teu irmão. Ou seja, meus irmãos, qual é a oração mais conhecida da terra? O Pai Nosso. Quem ora o Pai Nosso recebe o Deus como nosso Pai. Quem ora o Pai Nosso, além de receber Deus como nosso Pai, recebe um monte de irmãos. Como é que você pode orar a oração do Pai Nosso, reconhecer como Pai e não amar o seu irmão? E foi aquele momento que aquele pai daquele jovem que saiu, falou para aquele filho mais velho: esse teu irmão. Ou seja, devemos sim fazer igual o centurião, amar o nosso próximo, amar o nosso irmão. Ora, pois permanece a fé, a esperança e o amor. Mas o maior dele é o que, meus irmãos? É o amor, meus irmãos. Então, ame o teu irmão. Faça como esse centurião, meus irmãos. Reconheça Deus como o único Senhor e Salvador da nossa vida. Reconheça Jesus como a autoridade maior. Tenha fé, obedeça e ame o seu próximo, meus irmãos. Porque sem o amor nós não podemos fazer nada, meus irmãos. E aqui no finalzinho, já para encerrar, a palavra de Deus vai dizer: vai-te e seja feita conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo
foi curado. Ou seja, meus irmãos, Jesus tem promessas para a minha vida. Jesus tem promessa para a sua vida, pastor. Jesus tem promessa para a sua vida, pastora. Jesus tem promessa para a sua vida, missionário, diaconisa, pastora. Jesus tem promessa para todos nós, meus irmãos. E Ele é fiel para cumprir. Como foi dito aqui, meus irmãos, a mão de Deus não está fechada. Os teus ouvidos não estão tapados para que ouça, meus irmãos. Ou seja, por que andai-vos desse jeito? Olha as aves do céu, olha os pardais, eles não trabalham, não se juntam em celeiro. Olha os lírios, meus irmãos, pois eu digo a vocês que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo. Ou seja, se as aves do céu Deus cuida, se os lírios do campo Deus veste, imagina você que é obra da criação de Deus. Imagina se Deus não vai cuidar de você, meus irmãos. Se Ele cuida das aves do céu, se Ele cuida do lírio do campo, imagina você que é fruto da sua inspiração divina. Amém, meus irmãos? Então creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês.